Esse é o segundo vídeo da série em que eu faço retratos em aquarela, cada um com um tipo de papel diferente. No vídeo anterior, você viu que eu fiz esse retrato aqui, que foi feito no papel Britannia Cold Pressed, um papel com uma textura, né, uma textura de grão fino. E agora chegou a vez então de falar sobre esse retrato aqui, que foi feito no papel número 8 da lista, né? Eu fiz esse sorteio, caiu o papel número 8, que é o papel Harmony, só que na versão Hot Pressed. Então ele é um papel satinado, ou seja, ele é um papel de superfície lisa. Então, e nesse retrato aqui, o que eu busquei explorar mais foi a ideia de luz e sombra, e tentar explorar também como conseguir um efeito de luminosidade, né, no retrato. Então, para isso, eu escolhi uma referência que tivesse bastante luz, então tem bastante brilho no cabelo, a luz está incidindo bastante no rosto, tem um olho que está bem mais iluminado que o outro, então a gente vê essa diferença nas cores também. E aí é isso, então eu quero compartilhar com você como que eu fui construindo a luminosidade nesse retrato. Bom, começando o desenho aqui, então, no início eu estou mais aqui pensando em acertar as proporções, né, da cabeça ali, do cabelo, né, as formas gerais, e aí depois eu vou construindo, né, cada elemento, e à medida que eu vou acrescentando, né, os elementos, olhos, nariz, boca, eu também vou fazendo as correções. Uma coisa importante sobre essa série de vídeos aí é que eu estou tentando também me desapegar um pouco no desenho. Eu não estou preocupado com que os desenhos fiquem idênticos à referência, né? Porque senão eu acabo demorando muito. Então, para fazer um desenho um pouco mais rápido, eu também estou priorizando fazer um processo mais fluido, né? Então, eu não me preocupo com que fique parecido, eu quero basicamente que a referência seja de fato esse apoio, né? E a minha preocupação maior aqui é de manter as coisas numa proporção que fique ok, né? Então eu fiz ali as formas gerais da cabeça, do cabelo, depois eu fui fazendo algumas linhas ali para posicionar mais ou menos onde ficam os olhos, né? A distância entre os olhos, o nariz. Então mais tarde ali, quando eu desenho a boca, eu acabo também corrigindo ali o contorno do rosto, que aí eu já percebi que não estava muito certo, então eu fui fazendo dessa forma, né? Acrescentando os elementos aos poucos e fazendo as correções conforme eu via que precisava. Bom, começando aqui o processo da pintura, então eu começo com uma camada mais aguada, já marcando algumas áreas que vão ficar um pouco mais na sombra, né? E aí logo de cara a gente já consegue ver a diferença do papel assim em relação ao aspecto, né? Veja essa mancha que está sendo feita agora, assim, como que ela se espalhou ali, né? No úmido sobre o úmido. Isso já mostra assim um aspecto diferente de quando o papel é liso, né? Como é nesse caso, e de quando é um papel com alguma textura, né? Que ele absorve de forma diferente, né? É um pouco difícil de explicar, mas vendo aí no vídeo acho que você consegue entender. No vídeo anterior, eu comecei ele com azul, né? Fui fazendo uso de cores complementares. Então, já que os tons de pele estão ali no laranja, né? No círculo cromático, eu tenho o azul como cor complementar. E aí eu usei então um azul para neutralizar um pouco e para criar ali as partes de sombra. Já aqui eu estou indo numa abordagem diferente. Eu quero realmente
destacar bastante a saturação dessas cores quentes, então eu não vou neutralizar com a cor complementar que é o azul. Então logo de cara eu já começo ali com um amarelo, né, um amarelo bem clarinho, que é o Azo Yellow, e depois com um amarelo ocre eu vou já trabalhando em algumas áreas que terão um pouco mais de sombra. Uma característica desse papel também é que seca muito rápido, então às vezes eu queria que já rolasse ali uma mistura, né, entre essas cores que eu coloquei, mas elas ficavam meio separadas, então eu usei um pincel chato para ir meio que misturando ali em cima do papel mesmo. Bom, e nesse vídeo também eu estou testando algo diferente, que é mostrar todo o processo do início ao fim. O vídeo ele tá acelerado, né? Ele está num time-lapse ali de 4 vezes, né? Então ele está 4 vezes mais rápido do que a velocidade normal, mas o processo está completo do início ao fim. Então tem algumas partes ali que eu mostro a pintura em tempo real, mas na maioria do tempo ele vai estar desse jeito aí em 4, né? Na velocidade de 4 vezes. E mesmo assim o vídeo vai ficar um pouco mais longo, né? Mas eu estou testando porque eu imagino que quem se interessa pelo assunto vai gostar de ver o processo inteiro. Mas também, se você quiser concentrar nas partes principais, na descrição do vídeo eu vou deixar já a divisão em capítulos para que você consiga ver as partes principais ali da pintura. Bom, na referência eu tenho uma área bem iluminada desse rosto e o outro lado ali, o lado direito dela, né, o esquerdo da gente que está olhando, ele é um pouquinho mais escuro, né? Não é uma sombra absoluta, assim, mas ele está um pouco mais escuro. Então, aos poucos eu vou trabalhando essa ideia de luz e sombra. Bom, esse aqui é um daqueles momentos em que tá muito esquisito, parece que vai dar errado, mas essa construção de luz e sombra ela vai acontecendo aos poucos. Então, como tem áreas que vão ficar bem mais escuras e elas ainda não foram pintadas, né? Dá uma impressão meio esquisita, mas depois, por exemplo agora, né, que eu tô fazendo ali o cabelo, ele já vai começar a dar um aspecto um pouco diferente, né? Essa parte mais escura do cabelo. Mas então por várias vezes você vai ver que fica muito esquisito, mas depois, quando vem ali uma cor mais forte, né,
um valor tonal mais escuro, né, para dar o contraste, e aí a coisa vai meio que se encaixando novamente. Então, a gente tem que se acostumar na aquarela a lidar com essa estranheza que vai acontecendo durante o processo. Então aqui no cabelo tem algumas áreas em que eu vou deixar, assim, eu quero que ressalte mesmo, né, o brilho. E aqui eu vou trabalhando com várias nuances de cores, né, um tom mais avermelhado, para ir trazendo esse degradê, né, de cores que tem aqui no cabelo. Eu também não quero aqui detalhar, né, como de maneira que apareça os fios do cabelo, esse tipo de coisa. Todo esse cabelo, na verdade, são massas de cores, assim, grandes manchas que vão criando ali, por meio da luz e sombra, vão criando a impressão de volume, né? Na verdade, eu não estou pintando o cabelo em si, mas eu estou sugerindo que ele está ali. Então é um processo de que a gente vai meio que enganando o nosso próprio olhar, né? E o olhar do espectador depois, né? Bom, esse olho aqui, como ele está na sombra, né? Mesmo a parte branca ali do globo ocular, ela não vai ser totalmente branca, né? Então é importante que eu trabalhe também essa sombra nesse olho, né? Se eu deixasse completamente branco ali, ia ficar um aspecto muito nada natural, né? Ali logo abaixo do olho também eu tô tentando manter, ele tem um feixe de luz que bate ali, né? Traz uma luminosidade. E aí eu preservei um pouco mais claro ali para dar esse efeito também. Eu acho que nesse ponto aqui, essa parte desse olho já tá ficando bem resolvida, já tá, acho que, próximo daquilo que eu gostaria, né? Mas ali o outro olho, a boca, ainda falta trabalhar bastante. O nariz ele projeta uma sombra ali também, e aqui eu estou trabalhando nisso, né? Aqui vou trabalhando nessas sombras, né, do queixo, ali do lado da boca. Aí repara só, desse lado aqui tem uma sombra bem pronunciada, mas ela é uma sombra que está sendo projetada pelo cabelo. Então é uma sombra que tem uma certa transparência. Então para fazer ela eu usei um vermelho, né, que é bem diferente ali da sombra que eu uso do lado mais escuro, né?
Aqui agora eu estou dando mais definição para esse olho esquerdo dela, mas mantendo aquele cuidado porque esse lado está bem mais iluminado, né? Aí eu fui trazendo um pouquinho mais de detalhe ali para aquele olho. Bom, nessa parte aqui eu trouxe um pouquinho mais de cor ali para a bochecha dela, né? Essa parte do rosto. E aqui é importante reparar como que o papel vai secando, né? Como que o pigmento vai se assentando ali. É uma característica bem marcante desse papel fazer umas bordas mais marcadas. Só que nesse caso eu não queria que essas bordas ficassem marcadas, eu queria bordas suaves. Então aí depois que secou, eu vou fazer o processo ali para suavizar essas bordas. Daqui a pouco você vai ver bem esse processo. Aqui tem alguns fiozinhos, né, do cabelo que projetam uma sombra na testa dela, e aí eu fui trabalhando isso de maneira bem delicada mesmo. Bom, e esse é o momento então que a gente consegue ver bem como que essas bordas ficaram marcadas ali, né? Em locais que eu não queria que elas ficassem desse jeito. Então, o que eu fiz foi pegar o pincel chato, deixar ele úmido, não encharcado, mas só úmido, né? Então, molho ele na água, seca um pouquinho com papel toalha, e aí eu vou passando nessas bordas que estão mais marcadas para ir suavizando. Então, é um recurso bem legal de se usar. Bom, a partir daqui eu diria que o rosto já está bastante resolvido, né? Então eu vou trabalhando agora no cabelo mesmo, que eu preciso trazer mais contraste, né? Para reforçar mais ainda essa coisa da luminosidade que eu quero para o rosto. Então eu preciso fazer com que o cabelo tenha mais contraste. Que aí eu jogo, a luz está sendo bastante projetada ali no rosto, e para que essa luz ganhe mais destaque, o cabelo precisa ter um pouco mais de contraste. Isso, claro, de acordo com o que eu estou vendo ali na referência também, né? Aqui nessa área do cabelo, tô percebendo que as manchas estão meio soltas ainda, e aqui eu queria unificar um pouco mais as coisas, tornar um pouco mais homogêneo ali aquela parte mais, né, do cabelo caindo ali sobre o ombro dela. Embaixo aqui do queixo, né, tem uma sombra bem forte, então aqui eu estou usando quase que um preto puro, né? E aí, à medida que eu vou definindo essa parte ali abaixo do rosto, é, eu do, parece que eu consigo mais destaque ainda, né, para o rosto.
Aqui mais no final já, eu queria destacar mais ainda aquele brilho, né, que tem ali no cabelo dela, né, e forma meio que uma luz de recorte. E para que funcionasse como uma luz de recorte, eu então precisava recortar é, mais a figura, né, principal do fundo. Então aí eu reforço um pouco mais, deixo um pouco mais forte ali o fundo, porque estava muito claro ali na minha percepção. Aqui, se você perceber, eu fui reforçar um pouco daquela sombra ali logo abaixo do queixo, só que o pincel ele não estava tão carregado de pigmento, ele estava com bastante água. E aí eu fiz meio que um lifting acidental, que eu removi o pigmento da tinta. Então, para corrigir isso, eu carreguei mais o pincel, né, com tinta, com pigmento, né, e menos água, e aí fui passando de novo. E aí eu consegui então cobrir aquela área que eu queria que ficasse ali quase que num preto puro, né? E, bom, na verdade eu não uso o preto na aquarela, eu até tenho uma tinta preta, mas eu uso mais um cinza, que é o Payne's Gray, mas ele é, assim, ele é o meu preto na aquarela, assim, tudo que eu vou fazer que seja preto, eu uso esse cinza, porque eu acho que ele tem um tom um pouco mais azulado e, não sei, fica mais harmônico, assim, na composição ali com as outras cores. Bom, eu já mostrei, mas vou mostrar novamente aqui. Esse foi o resultado dessa pintura. E agora, então, fazendo alguns últimos comentários sobre as minhas impressões sobre esse papel. Eu gostei bastante do resultado. Mais do que falar se é um papel bom ou ruim, eu diria que qualquer papel que tenha essa textura lisa, né, que seja um papel satinado, ele sempre me tira da zona de conforto, porque eu estou muito mais acostumado a trabalhar com papéis granulados, né, com grão fino principalmente. Então, esse tipo de papel aqui, liso, ele me tira um pouco da zona de conforto, mas ao mesmo tempo, como experiência, eu gostei bastante. Eu meio que tive que moldar a minha forma de pintar de acordo com a reação que o papel foi tendo, né, com o pigmento. Então, acho que eu destacaria que ele seca mais rápido e que quando ele seca, ele forma essas bordas mais marcadas. Então, em alguns momentos que eu não queria esse tipo de borda, eu fiz aquele trabalho de espalhar, né, com esse pincel chato aqui. E aí deu super tranquilo assim para resolver esse problema, né, entre aspas. Bom, e uma coisa que eu percebi que eu gosto bastante sobre os papéis assim, mais lisos é que eles deixam muito evidente a sobreposição das manchas, né? A transparência da aquarela, isso fica muito bonito. E eu me dei conta de que talvez eu tenha feito um julgamento um pouco injusto sobre esse tipo de papel, porque na minha cabeça sempre foi um tipo de papel mais difícil de trabalhar. Mas eu acho que se você se permite, né, experimentar, ele pode trazer resultados muito legais. E eu percebi também. Eu percebi também que acho que alguns dos trabalhos que eu já fiz com papéis lisos foram alguns dos que eu mais gostei. Só que eu não atribuí tanto o, o sucesso dessas pinturas ao tipo de papel. Mas, por exemplo, esse trabalho aqui e esse daqui foram feitos com papéis satinados e ficaram muito legais. E outra coisa que eu me dei conta também foi que todas as vezes que eu usei papéis satinados, né, esses papéis lisos, nunca foi papel 100% algodão. Então, na minha cabeça, às vezes eu faço essa comparação com papéis que eu já conheço, que são granulados, mas que são 100% algodão. E aí não seria uma comparação justa, né? Então, agora me acendeu essa vontade aqui
de testar papéis que sejam satinados, mas que sejam 100% algodão. Então, quem sabe seja um teste aí que eu faça mais pra frente. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse processo. Se você não viu o vídeo ainda sobre esse retrato aqui, eu te convido a assistir. E a gente se vê no próximo vídeo com mais um retrato em aquarela. Tchau!